Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Nós estamos na unidade 3, Ser Igreja com Fé e Sabedoria. E nós estamos na lição 14, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos ler o texto bíblico que vai ser base para a nossa lição em João 14, de 15 até o 27, e em seguida vamos ler lá Atos 1 até o versículo 8. Aliás, perdão, 1 ao 8. João 14, de 15 até o 27. Vamos lá? A promessa do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Agora vamos para Atos, no capítulo 1, e vamos ler apenas o versículo 8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É possível perceber a presença da ação do Espírito Santo na igreja hoje? De quais formas? Bem, durante essa semana, nós estamos tendo, de 25 a 31 de maio, até amanhã, estamos tendo a nossa conferência do coração aquecido. São vários pastores, pastoras, comentando com a gente sobre como é ter esse coração aquecido, como é ser igreja com o coração aquecido, cheio do Espírito Santo, Aquilo que nós lemos agora, nós vamos estudar, nós lemos na palavra, nós vamos estudar. Bem, como fundamento bíblico desse texto que nós lemos em João 14, e também no livro de Atos, nós temos que os textos de Atos 1, aliás, o texto de Atos 1, ele nos situa no período de 40 dias após a ressurreição de Jesus. Esse tempo em que o Senhor ficou entre os seus discípulos, falando sobre as coisas do reino. Durante este tempo, o grupo foi orientado a permanecer na cidade, isto é, em Jerusalém. As pessoas obedeceram a Jesus, permaneceram em oração e aguardaram o cumprimento da promessa que aconteceu na festa do dia de Pentecostes, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento, ele transforma e impulsiona não somente a vida dos discípulos de Jesus, mas de todas as pessoas que permanecem no caminho, de outros cristãos e cristãs que foram se achegando à comunhão do povo de Deus. O capítulo 4 de Atos, ele vem nos revelar o quanto que o mover do Espírito Santo de Deus animou a Igreja de Cristo, orientando e abençoando a sua trajetória missionária.
O anúncio dessa gloriosa promessa começou nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas não apresentam a pessoa e missão do Espírito Santo com tanta ênfase como fez o evangelista João. É João que detalha os últimos discursos do Senhor Jesus antes de sua morte, nas quais, por 5 vezes, ele menciona que o Espírito Santo ele vai estar ali entre o povo de Deus, né, aqueles com quem Jesus convivia. Essa era a promessa, né? Ao descrever tais palavras, João anuncia a presença do Espírito Santo como uma grande dádiva para a humanidade. Lá no capítulo 14, que lemos, aos discípulos assustados e temerosos, Jesus, o consolador do seu povo, ele promete outro paráclito. Essa palavra é uma palavra grega, né? Parácletos, para consolador. O paráclito que Jesus promete enviar é o Espírito Santo, apresentado por João como o Espírito da Verdade. Como ouvimos, né, o pastor Rubens falando, o Espírito da Verdade que nos impulsiona a viver em comunidade, a falar a verdade. É esse o Espírito Santo que vai nos impulsionar na comunidade de discípulos e discípulas a ter uma comunhão plena com o Deus Pai, com o Deus Filho. E esse vai transformando cada um em morada de Deus. Quando, né, reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos, quando Jesus fala isso aos discípulos, esse órfão significa órfanos. Jesus estava apontando para as grandes transformações que ele realizaria nos discípulos e através deles. A palavra órfãos designa não apenas quem foi privado de seus pais, como alguém que foi abandonado por eles. Pelo que se observa na narrativa deste capítulo, a preocupação dos discípulos está relacionada ao segundo sentido, a ausência de Jesus, deixá-los abandonados diante de um mundo tão hostil, como diz Heyman, né? Jesus então promete aos seus discípulos que eles não vão ficar abandonados. Aliás, Deus fala isso com a gente, né? Desde o início da sua palavra, não vos deixarei só, não temas, pois estou sempre contigo, sempre do teu lado. Jesus mostrou uma missão do Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Vemos assim que o derramamento do Espírito é o início da missão dos apóstolos para que Cristo fosse levado aos outros e o seu corpo fosse então formado. Essa seria a maneira de Cristo reinar em outros lugares e não somente em Israel. É no cumprimento dessa missão que os apóstolos estariam revestidos de poder, segundo Kans, né? A missão era a de testemunha. Do grego a gente fala que é martíria, alguém convocado para relatar aquilo que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha, ela deveria estar disposta a garantir a verdade com a própria vida. Daí a expressão Marte, né, na nossa linguagem, como diz o bispo Lockman. Assim sendo, só o poder e o revestimento do Espírito Santo é que poderiam dar coragem necessária para essa tarefa. Trazendo para os nossos dias, como palavra que ilumina a nossa vida. Com a formação da igreja, depois da experiência do Pentecostes, lá em Atos, né, nós vemos isso no decorrer do livro, o Espírito Santo passa a se manifestar nela, na igreja e por meio da igreja. Ele age em continuidade ao ministério iniciado por Jesus Cristo. E algumas de suas intenções neste propósito são capacitar a igreja na missão de anunciar o evangelho da salvação. Quando Jesus, né, ordena, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Está escrito lá em Marcos, né? No poder do Espírito, os discípulos e discípulas de Jesus cumpriram essa missão, anunciando a obra de Cristo e a salvação. Essa também é a nossa missão como igreja, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Certamente teremos êxito se nossa vida estiver totalmente aberta ao mover do Espírito. Se permitirmos que Ele nos guie a toda a verdade se revelará por meio de nós e o nome de Cristo há de ser exaltado pela minha vida e pela sua vida, meu irmão.
Uma igreja cheia do Espírito, ela é impulsionada a testemunhar e a falar da maravilhosa graça de Deus que é revelada em Jesus Cristo. Uma segunda forma é convencer e purificar a igreja de Cristo de suas impurezas. Por vezes, nos deparamos com a tentação de nos acomodar, de nos omitir do anúncio do Evangelho. Uma das causas para isso é o envolvimento maior com as coisas deste mundo, enquanto a vida espiritual vai sendo prejudicada. Quando isso acontece, certamente o pecado encontra um lugar em nós. Na ausência dos frutos do Espírito, as obras da carne é que imperam. Muitas vezes, nós temos a impressão de que o Espírito Santo não sopra mais nas nossas comunidades, né? Segundo Tilbert. E, por vezes, nós lamentamos isso, mas não paramos para pensar no porquê desse silêncio. Será que não é porque ficamos indiferentes ao seu chamado diante das prioridades que nós temos na vida? O pecado nos afasta de Deus e nos leva a falhar como discípulos e discípulas de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a renunciar o que não nos convém, e é Ele quem nos purifica de toda a impureza. Santificar a igreja. Bem, na teologia wesleyana, a santidade é um processo. Isso nos traz a ideia de continuidade. Quem escolhe viver com Deus e se assemelha a Ele, assume tal compromisso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos orienta a isso. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos e em todo o vosso procedimento. O exercício da santidade, ele nos leva à prática do amor e à maturidade cristã. Nesse exercício, a presença do Espírito Santo é fundamental. É Ele que nos capacita a viver em santidade neste mundo. Quer na perspectiva individual, isso é, através dos nossos atos de piedade, nossas disciplinas espirituais, nossas devocionais, acompanhamento dos cultos, estarmos ali em comunhão com os irmãos, quer na perspectiva social, com os nossos atos de misericórdia, que é aquele ato que a gente faz ao nosso próximo, aquele ato que a gente faz à nossa comunidade. Não seguimos em santidade por conta própria, ainda que desejemos. Nós precisamos, carecemos da graça de Deus para isso, pois santidade sem graça não existe. Pode ser apenas a manifestação de uma arrogância espiritual. O Espírito de Deus, ele nos santifica, agindo em nós continuamente, nos ensinando e nos vocacionando para os propósitos de Deus em nossa vida. A igreja necessita de um genuíno avivamento. Segundo o bispo Nelson Luiz Campos Leite, né, no livro dele, Descubra Agora Como Alcançar o Genuíno Avivamento, ele afirma que o genuíno avivamento é uma manifestação do Espírito Santo. É a própria atuação do Espírito, prometido por Cristo para ser o nosso companheiro, para ser aquele que vai nos consolar, aquele que vai nos defender, aquele que vai nos animar, nos motivar, né? Aquele que guiaria o discipulado à verdade. E com isso, ele glorificaria a Jesus Cristo. João, nos capítulos 14, 15 e 16, ele nos dá esse referencial básico da natureza da realidade do Espírito Santo. No livro de Atos, nós testificamos o nascer e a vivência da comunidade apostólica, aquele novo Israel, a igreja de Deus, através da vida que ela é gerada pela dinâmica do Espírito. Paulo, em Romanos 8, nos versículos de 9 a 11, ele nos fala do vivificar pelo Espírito. Este mesmo Espírito é o agente divino e genuíno avivamento junto aos cristãos da igreja, da história e de todo o universo da obra divina. E o que a gente conclui com isso? A gente conclui que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela resiste às perseguições e tentações diárias. Ela é uma igreja comprometida, pois ela guarda os seus mandamentos. E ela é comprometida com pessoas, porque guarda os mandamentos de testemunhar a pessoa de Cristo ao mundo. Ela é também comprometida com a realidade à sua volta, pois num mundo sem a presença do Espírito, ainda permanece sob o domínio do medo e não da paz.
Para transformar isso, a igreja movida pelo Espírito, ela crê, anuncia, denuncia, cultua, serve, testemunha a graça divina. Assim como estamos fazendo agora, mesmo com os nossos templos fechados, estamos com a nossa missão sendo feita, evangelizando, falando do amor, no projeto Eu Mais Um, né, que a pastora nos falou. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo para vocês aqui uma leitura para toda a semana, de hoje até o próximo sábado, para que você possa refletir, para que você possa orar e entender que você é cheio do Espírito Santo para falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Então nós vamos orar, agradecer a Deus por este momento de aprendizagem. Senhor Deus, passamos aqui momentos na Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso santo e admirável Criador. Estamos aqui, Senhor Deus, muito gratos pelo Teu mover na nossa vida através do Teu Espírito Santo. Obrigada pela Tua promessa de estar conosco em todo o tempo. E obrigada, Senhor, porque mesmo neste momento de pandemia, em que estamos todos dentro das nossas casas, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, continua a fazer a Tua missão através de nós. Levando, Senhor Deus, essa mensagem maravilhosa do Teu Evangelho de anunciar a todas as pessoas o Teu amor e a Tua graça. Obrigada, Deus, porque somos essa igreja cheia do Espírito Santo para manifestar essa Tua gloriosa mensagem. Fica conosco, opera mesmo através de nós e obrigada pelo Teu agir. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Tchau, amada igreja.